Olá, irmãos, muito boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para dar continuidade à palestra sobre Papi. Bom, vamos fazer um retrospecto aí. O que a gente viu, né? A gente deu uma olhada na biografia de Papi, vimos um pouco, né, da sua infância, juventude, idade adulta, algumas conquistas na área da medicina. Vimos a figura de Papi como médico, como mago, como sacerdote, né? Vimos a história iniciática de Papi, vimos questões relativas ao relacionamento de Papi com o czar russo e toda a família imperial, né, de um modo geral, a aristocracia e o alto clero do patriarcado ortodoxo russo, né? Sempre muito ligado, você vê que os símbolos da igreja do patriarcado ortodoxo, os símbolos do brasão da Rússia e o símbolo da Igreja Ortodoxa Russa e do martinismo russo, todos são bem parecidos, né? Então a gente viu isso na hora das linhagens e sucessões, a gente chegou às três principais linhagens martinistas de Papi. É claro que quando a gente fala das linhagens martinistas, junto com essas linhagens martinistas vão as ordens superiores, tá? Então a gente tem que lembrar que o martinismo é uma ordem interna. A gente está traçando ele como parâmetro. Antes do martinismo, para Papi, o que tem? Os 3 graus maçônicos, entendeu? Então você pegou os 3 graus maçônicos, você já pode entrar na tradição martinista, né? E aí nós vimos uma série de ritos e ordens, passamos pelo martinismo, passamos pelo regime escocês retificado, vimos as variações aqui do regime escocês retificado, a tradição, a classe sacerdotal, né, do regime escocês retificado, né, a classe chamada secreta também, ou colégio metropolitano. Estudamos sobre os helicorrãs, vimos a estrutura de graus e chegamos nessa visão aqui. Ah, não, perdão. É um pouco mais para frente. Aqui. A gente viu que, de um modo geral, as 3 vias principais que Papi recebeu podem ser resumidas na estrutura desse quadro aqui. E a gente trabalhou e viu direitinho que a gente tem uma via sacerdotal no meio. Você vê aqui, ó, via sacerdotal. Você tem uma via de cavalaria, ou uma via chamada equestre, e você tem uma via teúrgica, ou também conhecida como uma via operativa. Então, esse aqui é o sistema de graus. Aqui você tem o martinismo. Então, é para os irmãos entenderem que o martinismo, estrito senso, ele se resume a isso. Mas, falando sobre o martinismo lato senso, como ele foi passado por Papi no final da vida, você vê que aqui é a estrutura da ordem martinista iniciática, entendeu? Ele é passado num sistema de 3 vias. Agora, tem uma via paralela a essa via, tá? Que é a via da Rosa Cruz. Então, paralelo a essas 3 vias, as pessoas também recebiam
os graus da ordem cabalística da Rosa Cruz, que é a ordem que a gente vai começar a estudar agora. Bom, a ordem cabalística da Rosa Cruz é uma tradição hermética da Rosa Cruz que foi fundada em Paris por volta de 1888 pelo Marquês Stanislas de Guaitá. Foi seu primeiro grande mestre. Em torno de 1800, as correntes das Rosa Cruzes do sudoeste da França permitiram o reencontro entre a tradição mística e simbólica alemã e as correntes herméticas mediterrâneas. Por este intercâmbio, a Rosa Cruz, da qual falamos, concentrou seus trabalhos sobre o ritual, a alquimia, a astrologia e a teurgia. Em 1884, o Marquês Stanislas de Guaitá recebeu a transmissão da corrente hermética da Rosa Cruz, seus ensinamentos e a missão de despertar a ordem 111 anos depois do seu nascimento da Fraternidade Rosa Cruz, da Fraternidade da Rosa Cruz Dourada Alemã, desde suas origens em 1777. Tá, aqui a gente tem que lembrar que Stanislas de Guaitá, então, pertencia a uma linha da Ordem Rosa Cruz Dourada alemã, que é conhecida também como Ordem Rosa Cruz Áurea. E ela tem uma. Não é essa Ordem Rosa Cruz Áurea que a gente acha na internet, nas redes sociais e tudo mais. É uma outra, é a chamada Ordem Rosa Cruz Áurea do Antigo Regime, né, que vem mais dessa época aí. O que acontece? Quando você chega no chamado grau de adeptos exércitos, que é dentro da chamada segunda ordem, essa também é a estrutura da Golden Dawn, vocês vão ver, né? Mas, então, eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque senão eu vou dar spoiler quando eu for explicar a estrutura da ordem da Golden Dawn. O importante é vocês saberem que quando você chega no final dos trabalhos de Adeptos Exércitos, quando você vai passar para a ordem mais secreta, né, que tem os últimos 3 graus, você recebe como tarefa, digamos assim, criar a sua própria ordem, a sua própria estrutura. Começar, pelo menos, os esboços de criação da sua própria ordem, da sua própria estrutura. Entendeu? O que acontece é o seguinte, na história das ordens iniciáticas, nem todo mundo foi, digamos assim, esperou chegar aqui para criar a sua própria ordem. Entendeu? Muitos irmãos, muito longe disso, né, de chegar nesse grau, que é um grau muito difícil de chegar, né, e ter pouquíssimas pessoas que têm esse grau de verdade, né, sem ser essas ordens aí, mais pop que existem, né? Eu estou falando o caminho mais iniciático, mais fechado, né, e tudo mais. Então, assim, é muito difícil, são poucas pessoas. E ele chegou aí e conseguiu ficar, receber e criou a estrutura da Ordem Rosa Cruz Cabalística. Obviamente, chamou para o Supremo Conselho da Ordem Cabalística da Rosa Cruz quem? Os seus mestres. Né? Um deles era o Papi. Né? E mestres e irmãos iniciáticos. Isso é muito normal. A gente vai montar uma nova ordem, a gente chama os seus iniciadores e os irmãos gêmeos e tudo mais, os irmãos que foram iniciados com você, coisa e tal, ou que são próximos de você de alguma forma, para criar, digamos assim, o Supremo Conselho. Automaticamente, quando você cria esse Supremo Conselho, todos esses irmãos automaticamente têm o último grau dessa ordem. Entendeu? Mesmo que ele não tenha passado por todo o processo. Né? É o que a gente chama, aquele título que a gente conhece como honoris causa. Entendeu? Os irmãos que estão no Supremo Conselho não necessariamente durante a criação da ordem. É claro que com o tempo, né, os irmãos vão passando por Oriente Eterno, outros irmãos que vão seguindo a estrutura da ordem vão assumir o Supremo Conselho. Mas é muito normal irmãos de outras ordens assumirem o Supremo Conselho de ordens que foram criadas, né, aí por esses discípulos que chegam nesse grau de adeptos exemplo.
Bom, originalmente, o primeiro grão-mestre, São Luís de Guaitá, montou uma estrutura universitária, com base nos 3 títulos existentes na época. Essa estrutura se manteve, passando por Papi e para a sucessão Sedaior Sevananda Totti. Aqui, gente, eu quero deixar bem claro, eu não estou entrando em detalhes com relação a outras linhagens da ordem cabalística da Rosa Cruz. Eu estou falando especificamente da linhagem que Papi transmitiu para Sedaior, aí Sedaior veio para as Américas, trouxe a ordem Rosa Cruz cabalística para as Américas, né? E aí iniciou o próprio filho, Sevananda, que deu continuidade. Então, o Sedaior foi o primeiro mestre dessa sucessão, o Sevananda foi o segundo e o Totti foi o terceiro, dessa linha. Só que aí o que, que acontece? Antigamente, a estrutura da ordem, como é que era? Como eu falei, era a estrutura que existia na época. Bacharel em Cabala, licenciado em Cabala e doutor em Cabala. Como que se estudava? Era tipo universidade mesmo, e universidade federal, aquele professor que não está muito preocupado em dar aula, não, quer passar trabalho, entendeu? Quer que os alunos dêem aula. A estrutura da cabalística é bem assim: os caras passam trabalho para você e você se vira. E os grandes mestres da Ordem Rosa Cruz Cabalística, todos escreveram grandes tratados sobre a Ordem Rosa Cruz Cabalística, que chegaram aos dias de hoje em forma de livros, que muitos não sabem que foram escritos para a Ordem Rosa Cruz Cabalística. Eu quero pegar como exemplo esse livro aqui, que são as meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Esse livro, os irmãos que não são iniciados, claro, hoje em dia esse conhecimento já está na internet, mas teoricamente nem sabem quem é o autor. Esse autor fez o trabalho de doutor em Cabala sobre esse livro. Esse livro é o original em francês, a Cabala Prática, é praticamente um manual de instrução da Ordem Rosa Cruz Cavalheiro. Os irmãos que estudam comigo têm como base essa versão aqui, que é traduzida para o português, foi traduzida por um dos meus mestres, e tem toda a parte, digamos assim, iniciática, né? Que não está tão literal na versão aberta ao público. Então ainda tem isso é normal. Papi, por exemplo, legou para uma das linhagens de sucessão que ele transmitiu uns livros dele, tipo assim, uns originais, uns manuscritos originais, mas que você encontra hoje em dia publicado, né? Como, por exemplo, Tratado Elementar de Ciências Ocultas e Tratado Elementar de Magia Prática, que, na verdade, um livro é meio que continuação do outro. O certo é você começar com as ciências ocultas, depois entrar na parte de magia prática. Né? O que aconteceu? Quando eu passei a ser meio que responsável por essa tradição, eu falei assim, cara, não vou mudar, mas vou adequar a tradição aos mundos, ao modo atual. Né? E aí, a ideia foi, primeiro, uma divisão do grau de bacharelado e subir um pouco. Os irmãos, eles chegavam na Ordem Rosa Cruz Cabalística, como eu falei antes de começar a gravação, muito depois, quando eles já estavam nos altos graus de outras ordens. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, vou começar os estudos que vão preparar o irmão mais especificamente para a fera, para pegar os graus da Ordem Rosa Cruz Cabalística, né, um pouco antes. Então começa o chamado como se fossem
Não chega a ser subgraus, mas é como se fossem temáticas para se estudar. Então, no bacharelado 1, a pessoa vai estudar tradição judaica. No bacharelado 2, a pessoa vai estudar tradição cristã. Lembra que tradição cabalística judaica no 1, tradição cabalística cristã no 2. No bacharelado 3, tradição cabalística egípcia. No bacharelado 4, algum outro tipo de tradição cabalística. Aí você pode pegar, como eu falei um exemplo, a cabala suméria e outras tantas versões que existem de se trabalhar com a numerologia cabalística. E no bacharelado 5, um pouco de enoquiano. E isso já foi colocado na estrutura do Colégio Auditório, de modo que os irmãos vão aprendendo à medida que vão subindo nos graus e vão precisando desses conhecimentos em outras ordens. Entendeu? Já na licenciatura, lembrando, cada um desses graus do bacharelado, o irmão tem que entregar um trabalho. Então, o irmão vai ter que entregar um trabalho sobre cabala judaica, um trabalho sobre cabala cristã, um trabalho sobre cabala egípcia, um trabalho sobre cabala qualquer e um trabalho sobre enoquiano. Concluindo todos esses trabalhos, ele recebe o título de bacharel em cabala. Então, isso vai progressivamente, não é de uma vez, não. Entendeu? Então, tem os momentos certos na estrutura do Colégio Adeptorum que você faz o bacharelado 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. Na licenciatura, você tem o quê? Na licenciatura 1, a pessoa vai estudar primeiro cabala tradicional, na licenciatura 2, cabala literal, na licenciatura 3, cabala dogmática e na licenciatura 4, cabala prática. Então, feito esses trabalhos, né? Claro, a pessoa vai ter a orientação de alguém que já passou por essa estrutura, né? Ela recebe o título de licenciada. E aí vem os graus da cabalística, que na verdade são 3, mas são 4, né? Porque tem um quarto grau. E aí a gente chama do livre docente. E isso equipara lá embaixo na tradição com o irmão que chega a verdadeiramente a superior, a soberano superior incógnito verídico, que é o verdadeiro livre iniciador martinista. É quando ele chega no topo daquela escada, daquela estrutura lá que eu mostrei para vocês no começo, no terceiro templo. Entendeu? Então vamos voltar aqui só para os irmãos terem uma noção. Como eu falei, aqui é que a pessoa chega no grau de superior, os superiores incógnitos verídicos. Aqui é quando a pessoa verdadeiramente é livre. E chega nesse grau mais aqui, que é acima do grau real croá, é quando ele chega a patriarca, é quando ele, depois que ele termina os estudos de Grande Professo 2, com os rituais, entendeu? E aí ele chega aqui na estrutura. A estrutura da Ordem Rosa Cruz Cabalística ficou assim, uma parte dela, vou mostrar uma parte dela. Eu peço desculpas, a internet está um pouco devagar, então, infelizmente, eu peço só que os irmãos esperem um pouquinho, porque eu estou aguardando o computador processar o que eu já fiz aqui. Só para os irmãos entenderem como está a estrutura agora, atual, da cabalística. Os irmãos começam a estudar na ordem cabalística
quando chegam a mestre instalado, superior incógnito iniciador, entendeu? E é mestre perfeito de Santo André. Então, no começo do segundo templo, em vez de ser no final do segundo templo, no começo do segundo templo começam os estudos do bacharelado. Aí você vê aqui, ó, bacharelado 1, bacharelado 2, bacharelado 3, bacharelado 4, bacharelado 5. Aí você tem licenciatura 1, licenciatura 2, licenciatura 3 e licenciatura 4. Então vocês podem ver que toda essa estrutura, deixa eu apagar tudo aqui para a gente prestar atenção em outras coisas. Por exemplo, junto com o grau de presbítero, por exemplo, o irmão vai receber o grau de cavaleiro benfeitor da Cidade Santa, de cavaleiro do leste, grande eleito do Zorobabel, na ordem Elicorã, vai receber a licenciatura e vai estudar o quê? Cabala tradicional e vai pegar o grau de práticos das ordens Rosa Cruzes, que tem esse sistema de 10 graus que vai de zelator ou neófitos ou probático, né, dependendo da ordem, até ipsíssimo, que é a estrutura da Golden Dawn que eu vou mostrar para vocês. Então, só para voltar a explicar para os irmãos, os rituais e práticas que estavam lá em cima na estrutura é o que eu costumo explicar. Eu realmente eu não posso mudar nada. O que eu posso fazer é adequar, eu não posso nem adaptar, alterar a tradição, porque a tradição ela é feita para ter aquele propósito. Então, se eu estou seguindo a tradição, se eu quero ficar dentro da egrégora, eu tenho que manter a estrutura. Então, na verdade, eu comecei os estudos antes, mas a estrutura da ordem mudou um pouco, só o nome. Porque, na prática, o que estudava em bacharel e cabala, a pessoa vai estudar em mestre. O que estudava em licenciado em cabala, ele vai estudar em doutor. O que estudava em doutor em cabala, ele vai estudar em pós-doutor. E aí o grau de ter completude dos estudos, né, que é o quarto grau de livre docente. Entendeu? Então é só para explicar para os irmãos que dessa forma os irmãos acessam a egrégora da Ordem Rosa Cruz Cabalística no começo do segundo tempo, né, e começam estudos específicos que chegando lá eles só vão precisar se preocupar com os rituais e, é claro, tem outros trabalhos. Aí tem um trabalho que ele escolhe um tópico para mestre, um trabalho que ele vai escolher o tópico para doutor, um trabalho para escolher o tópico de pós-doutor e um trabalho para escolher o tópico de livre docente. Lembrando que tópicos de doutor para frente tem que ter algum tipo de inovação, ou algum tipo de nova interpretação, nova leitura, tem que contribuir com a tradição de alguma forma, entendeu? Agora a gente vai estudar o rito maçônico de Swedenborg. Bom, gente, Swedenborg foi um daqueles homens assim, estilo Jacob Boehme, estilo Saint-Martin, Martinez de Pasquali, amo Felipe de Leon, Saint-Germain, Conde de Cagliostro, o verdadeiro, é claro.
Né? Então, eram pessoas assim, que a gente chama de taumaturgos. Né? São pessoas praticamente prontas, que vieram simplesmente para servir, para transmitir, que optaram por continuar, né, nesse plano para servir e transmitir conhecimento. E o Emanuel Swedenborg, né, sueco, né, de família luterana, o pai dele era capelão e depois foi bispo luterano, foi um estudioso de quase tudo e também um cientista e teve várias invenções na época. E foi convidado pelo rei da Suécia para assumir o cargo de ministro das Minas e Energias. Né? E conselheiro em assuntos industriais. Ele levou uma vida dedicada às ciências exatas e humanas, além de ter sido um músico e compositor de hinos de louvor para a igreja. Já aos 57 anos de idade, viveu uma experiência que viria transformar sua vida por completo. Era a presença do Senhor Jesus Cristo, que lhe apareceu em espírito e disse tê-lo escolhido para anunciar coisas que até então vinham sendo ignoradas e deturpadas pelos homens e suas igrejas, acerca de Deus, da criação, da igreja celestial, do homem e sua existência na terra. Daquele momento em diante, Emanuel Swedenborg abandonou por completo as ciências dos homens e passou a se dedicar exclusivamente à experiência com os céus e seus relatos divinos. E ele fez isso durante 27 anos. Bom, disse-lhe o Senhor que daquele momento em diante seus olhos e ouvidos espirituais seriam abertos. Ele, Emanuel Swedenborg, estaria agora em contato permanente com o mundo dos homens e com os céus divinos. E ser-lhe-ia permitido conversar com anjos e saber tudo o que deve o homem saber sobre o divino humano, o Senhor Jesus Cristo e seu reino. Como resultado, Emanuel Swedenborg nos deixou escritos teológicos cheios de revelação que surpreenderam e empolgaram muitos estudiosos e pensadores. Entre eles, grandes estudos deles, os mais importantes seriam o Apocalipse Revelado, Amor Conjugal, A Verdadeira Religião Cristã e ainda tem outros, tá? Eu tenho um aqui. Infelizmente, em português não existem as obras completas de Swedenborg, mas você encontra em inglês. Esse é um livro que fala a Arcana Celestia, que fala sobre o Gênesis, e o Apocalipse Revelata, que fala sobre o Apocalipse, que é o Apocalipse Revelado aqui que eu falei. Mas são trechos escolhidos, não tem a obra completa. Bom, a ponto de, por vezes, serem equivocados, intencionalmente relacionados. Perdão, irmão. Deixa eu voltar aqui que. Com crenças e seitas a quais tais homens pertenceram. O que, que aconteceu? Na verdade, por conta de toda a teosofia de Swedenborg, uma teosofia ainda meio que medieval, a gente pode dizer assim, né? Uma teosofia medieval, ele foi criado tanto um rito maçônico, que é chamado Rito de Swedenborg, como também foi criado uma religião que existe até os dias de hoje, entendeu? E tem igrejas espalhadas pelo mundo. Estados Unidos é cheio, Nova York tem uma gigantesca, uma igreja gigantesca, que é a igreja de Swedenborg.
Entendeu? Então, é um irmão assim que deu uma modificada do ponto de vista teológico na tradição cristã e que muito pouco se sabe dele, muito menos que existe um rito maçônico dele, né? Bom, segundo alguns, em 1721, o próprio Emanuel Swedenborg teria criado esse rito e que teve maior expressão na Inglaterra, França e Estados Unidos. Seu objetivo era ensinar a imortalidade da alma, tendo por base o livro de Gênesis, que é aquele primeiro livro que eu mostrei para vocês, a primeira parte do livro. Segue a sua estrutura. Então, na verdade, a estrutura de graus, hoje a gente sabe, tá, irmãos, que não foi Swedenborg que criou, ele não criou nada. Ele simplesmente teve essa relação com Deus e escreveu muita coisa, né? E aí os seus discípulos e os seus sucessores, em cima das ideias dele, fundaram tanto a igreja como o rito maçônico. Como é a estrutura? A estrutura é assim: você tem os 4 graus principais, que é aprendiz, companheiro, mestre e eleito. Aqui já parte do princípio, esse eleito aqui já vem uma instalação. A gente vai ver que isso é normal nos ritos maçônicos heterodoxos, ritos mais críticos, que existe um momento que para a pessoa continuar, ela tem que ser instalada na loja simbólica, de alguma forma. No regime escocês retificado, isso acontece também, a gente falou sobre isso na live passada, no grau de escudeiro noviço. O grau de escudeiro noviço, o irmão teria um prazo aí de um tempo, que em alguns países, como aqui no Brasil, durante um tempo era 1 ano, depois foi desobrigado, para chegar a mestre instalado, para poder depois receber o grau de cavaleiro benfeitor da Cidade Santa. Então, teoricamente, e a tradição era assim, todos os verdadeiros cavaleiros benfeitores da Cidade Santa são mestres instalados. Aqui também, os irmãos que vão para o chamado segundo templo da estrutura de graus, né, chegam a companheiro Corrém, mestre Corrém, cavaleiro, comendador e kadosh. Em 1783, o Marquês Tomé reorganizou o rito, passando a ser constituído por 6 graus. Aí teve essa alteração. E quais são esses graus? Aprendiz teósofo, companheiro teósofo, mestre, teósofo iluminado ou eleito, irmão azul e irmão vermelho. Atualmente, essa é a estrutura do rito maçônico de Swedenborg. Esse é um rito, como a gente disse, é um rito sueco, mas não é o rito maçônico sueco, tá? O rito maçônico sueco é outro rito. Não é o rito de Swedenborg. O rito de Swedenborg é um rito heterodoxo. É um rito que é muito pouco praticado em lojas que normalmente não são reconhecidas pela dita maçonaria regular e tudo mais. Vamos agora trabalhar com outro conjunto de uma outra estrutura de ritos, né, que virou um rito só, que é o antigo e primitivo rito de Memphis de Israel. Bom, primeiro vamos tratar sobre o rito de Mênfis, depois vamos falar sobre o rito de Mizraim, depois vamos falar da unificação do rito. Criado por franco-maçons, que em 1799 haviam participado com Napoleão Bonaparte na missão do Egito. A maioria eram maçons pertencentes a antigos ritos iniciáticos. No Cairo, descobriram uma sobrevivência gnóstica hermética no Líbano e entraram em contato com a maçonaria drusa.
a mesma encontrada por Gerhard de Nerval, que remontava à maçonaria operativa que acompanhava os templários. Composto por 95 graus, teve em 1815 sua loja-mãe constituída com Samuel Ronis eleito como grão-mestre, sendo sucedido em 1816 por Gabriel Mathieu Marcones. Em 1838, Jean Etienne Marcones de Negre, filho deste último, assumiu o rito de Memphis. O rito, para Marcones de Negre, era uma continuação de antigos mistérios praticados na antiguidade, na Índia e no Egito. Irmãos, hoje em dia a gente encontra muita informação, tá, sobre o rito de Memphis Mizrahi na internet. É só tomar cuidado que a verdade é que tem uma confusão de potências aí é só preciso tomar certa cautela. Fundado em Veneza em 1788, o rito de Mizrahi é herdeiro do rito de Cagliostro. E depois a gente vai estudar o rito de Cagliostro e vamos ver como é o rito de Cagliostro. O rito de Cagliostro é um rito maçônico que é praticado nos altos graus da Golden Dawn. Entendeu? Então é um rito maçônico que, apesar de ter só 3 graus, uma estrutura de aprendiz, companheiro e mestre, ele é um rito que não é estudado, ele não se equipara aos graus de aprendiz, companheiro e mestre da maçonaria regular. E você vai ver que esse rito de Cagliostro teve como base, foi fundado no ano que a Orbe Illuminati foi considerada fechada, abatendo colunas. E vocês vão descobrir também que um dos fundadores da Orbe Illuminati foi o Conde de Cagliostro. Então, na verdade, ele vem de lá de trás. O Conde de Cagliostro foi um dos fundadores da Ordem Illuminati. A Ordem Illuminati começou a ser perseguida ferozmente, eles tiveram que fechar a ordem. No ano que eles fecharam a ordem, ele criou o rito de Cagliostro, uma estrutura de 3 graus. Com base nesse rito de Cagliostro, foi criado a estrutura do rito de Mizrahi. Né? Então, dirigiu os graus menores, Cagliostro dirigiu os graus menores da Grande Loja da Inglaterra e os altos graus da maçonaria templária alemã. O rito difundiu-se rapidamente em Milão, Gênova, Nápoles e apareceu na França com Michel Barberini, que recebeu o grão-mestrado em 1810 em Nápoles. Bom, entre 1810 e 1813, esses irmãos Bedarid, né, que é o Michel, Marco e o Joseph, receberam os poderes supremos da Ordem de Mizrahi e desenvolveram o rito de Mizrahi na França sob a proteção do rito escocês. Conferiram o caráter oficial do rito em Paris em 1814, mas foi em Montauban, na França, em 1815, que foi dado início aos trabalhos. O rito era composto de 90 graus, tomados do escocismo maçônico. Então, a gente lembra que os primeiros 33 graus seria, né, do rito escocês antigo e aceito. Depois, a estrutura ficou assim, mas antes era uma estrutura totalmente osiriana, muito ligada aos mistérios de Osíris. Mas aí teve esse contato do rito com o escocismo maçônico, entendeu? O martinismo, tanto que tem graus do rito de Memphis Mizrahi com o nome Soberano Superior Incógnito, entendeu? Então ele teve contatos com o martinismo e outras correntes maçônicas. E os últimos 4 graus receberam o nome de Arcana Arcanorum. Aqui eu quero fazer uma observação. Uma das natas das natas das natas está na Arcana Arcanorum. Só que, atualmente, a Arcana Arcanorum ela está
né, nos quatro, vamos dizer assim, últimos graus do rito de Memphis Mizraim até o grau 90, na verdade. Então está no grau 86, 87, não, 87, 88, 89 e 90. Entendeu? São os graus em que você tem os estudos da Arcana Arcanorum. E é um sumo mono. Os Arcana Arcanorum são irmãos, assim, ilustres, sabe? É um estudo especial. Em 1881, o general italiano Giuseppe Garibaldi reuniu os ritos de Mênfis e Mizraim e se tornou o grande hierofante de ambos. Após a morte de Garibaldi, em 1882, os ritos entraram em um período obscuro, até que, em 1890, várias lojas de ambos os ritos foram reunidas e surgiu o rito de Mênfis Mizraim. Em 1900, para a liderança do Mênfis Mizraim, foi indicado o italiano Ferdinando Francesco Degliodi, que foi substituído em 1902 pelo inglês John Yaker. O rito chegou aos 97 graus. Então, quando houve essa unificação, ele foi aos 97 graus. Aí, o que, que aconteceu? Vamos ver se diz aqui. Em 1902, o alemão Theodor Hels estabeleceu o Santuário Soberano de Memphis Mizraim na Alemanha. Theodor Hels concedeu uma patente a Papi em 1909. Em 1913, após a morte de Eicher, Theodor Hels se tornou chefe internacional do rito. Os sucessores de Papi foram Charles Detré, Jean Bricot, Constance Chevillon, Charles Henry Dupont e Robert Amberlein. Robert Amberlein, que é aquele que escreveu a Cabala Prática, que era da cabalística. Então, quero que os irmãos entendam que, às vezes, as pessoas olham para a estrutura da nossa instituição, o Colégio Alectorum, o Monastério Mupax, e falam assim, nossa, mas esse tanto de ordem junta não vai dar certo. Quem é que consegue ficar com tanta ordem junta? Gente, todos os mestres faziam isso. Eles eram de uma penca de ordens, porque elas se complementam. Na verdade, como eu mostrei naquela estrutura, o caminho é um só. Existem abordagens, métodos e ferramentas que você utiliza para evoluir no caminho. Vamos lá. Em 1924, Theodor Hels passou por Oriente Eterno e sua sucessão foi transmitida também na OTO, Ordo Templi Orientis. Aqui, irmãos, é só para os irmãos saberem que o que Theodor Hels fez. Theodor Hels pegou a estrutura, né, de 99 graus do rito de Memphis Mizraim e condensou num sistema de 10 graus. Então, para você ver como é engraçado, né? Lá atrás, uma parte do rito veio de uma estrutura de 3 graus, aí de 3 graus virou 90, de 90 se juntou com outro rito, foi para 99, aí um dos mestres pegou os 99 e transformou em 10, e aí a sucessão continuava sendo transmitida, tanto sobre a estrutura de 10, como sobre a estrutura de 99. Sendo que Theodor Hels fez uma coisa que revolucionou também a história iniciática. Ele reintroduziu na maçonaria os estudos e as práticas de magia sexual. E foi por isso que ele criou a OTO. Ele criou a OTO com esse intuito. E a gente vai estudar isso mais à frente. Bom, a maçonaria egípcia do rito antigo e primitivo de Memphis, Israel, é estruturada numa escala de 99 graus, 3 vezes 33. A estrutura do rito desenvolve-se em 4 seções: seção simbólica, seção filosófica, seção gnóstica, hermética e sucessão hermética. 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 Hermética.
Vou passar para vocês um super resumo do rito, tá, gente? Porque não dá para abordar tudo. E existem, como eu falei, bastante conteúdo na internet sobre o rito de Memphis Mizraim, inclusive na própria Wikipédia. O grau 1 a 3 é de livre escolha do ritual ou ritual de Memphis Mizraim. O grau de 4 a 33 agora é o rito escocês antigo e aceito. O grau 34 ao 66 é o rito oriental de Memphis Mizraim. Do grau 30, do grau 67 ao grau 86 é especificamente o rito de Memphis Mizraim. Do grau 87 ao 90, você tem o regime de Nápoles do rito de Mizraim, que é a Arcana Arcanorum, que eu comentei mais atrás. E do grau 91 ao grau 99, você tem graus de administração. Normalmente, o grau máximo é o grau 95 que você recebe. Se você é o responsável do país, você pode receber o grau 96. Mas você pode evoluir do 95 para o 96, do 96 para o 97, do 97 para o 98. Por quê? No 98, você tem acesso atualmente a uma outra ordem, que é a Ordem Illuminati. Está escondida aí também, a partir do grau 98. Irmãos, eu sei que é muito conteúdo, mas vamos manter o ritmo que a gente está indo bem. Deixa eu ver aqui. Nossa, ainda tem muita coisa. Eu vou tratar da Ordem do Templo Orientes, porque ela é conectada, né? O nascimento dela é conectado com a estrutura do regime de Memphis, com o rito de Memphis Mizraim. E aí a gente para por aqui hoje, eu paro o vídeo e aí eu abro para as perguntas. Que eu sei que muitos irmãos vão querer voltar em pontos específicos que foram tratados aqui. Bom, comentar sobre a história da OTO e das fraternidades que lhes são ligadas é, em última instância, fazer um pequeno retrospecto sobre a história dos seus protagonistas. Theodor Hels era um maçom anglo-germânico que importou a organização maçônica de origem francesa, antigo e primitivo rito de Memphis e Mizraim, da Inglaterra para a Alemanha em 1902. Então, vocês percebem que muitas vezes tem ritos que saíram da Alemanha, foram para a França e ajudaram na formação do Stanley de Guaitá, que formou a Ordem Rosa Cruz Cabalística. Mas, às vezes, tem ritos que nascem na França, vão para a Inglaterra, aí voltam para a Alemanha. Vocês vão ver que a Golden Dawn saiu da Alemanha, que, na verdade, nasceu na Inglaterra, mas a sua origem remonta à Alemanha. Então, existe toda essa dança das ordens iniciáticas, que mostra a realidade de que essas ordens elas são, na verdade, raios, diferentes raios de sol de um mesmo sol, que é a verdade eterna, que é o caminho, né? Agora, a forma de cada um caminhar o caminho também é única, né? E dentro dessas estruturas foram criadas várias ordens, muitas vezes por mestres que atingiram determinados níveis que lhe era permitido criar outras ordens. Bom, por essa altura, a futura OTO não tinha ainda um nome definido, mas foi declarada a sua fundação como feita com a carta de autorização de Cernal de Harry
J. Seymour, de 21 de julho de 1862. Na década de 1860, o industrial Karl Kellner coordenava um grupo com o qual trabalhava com magia sexual, tantrismo oriental e ocidental. Hells considerava que a magia sexual havia sido negligenciada e ou suprimida das ordens iniciáticas externas, incluindo a maçonaria. A OTO foi criada com o objetivo de reintroduzir as chaves da magia sexual ocidental nas ordens maçônicas, paramaçônicas e templárias. Bom, aqui vem uma observação. A magia sexual sempre foi praticada em ordens mais internas e ordens secretas. Ela sempre fez parte do currículo mágico, seja na magia cerimonial, teurgia, goetia, necromantia, caos magia. Aqui eu coloquei os vários tipos de magia, né? E magia experimental, né? Ou na magia natural. Isso porque o trabalho mágico que proporciona uma maior evolução e eficácia em um curto espaço de tempo, com graus de dificuldade e complexidade relativamente simples. Então, por causa de não ser tão complicado a metodologia das práticas de magia sexual e por causa do poder que ela gera, a capacidade de evolução ela não só é maior, como ela é mais rápida. Em compensação, a capacidade de queda, como eu coloco aqui, em contrapartida, a possibilidade de queda e o nível de periculosidade e danos ao físico, psíquico, moral e espiritual, devido à intensidade da energia e do poder utilizados, é exponencial. É aquele negócio, tudo tem um ônus e um bônus. Se a pessoa quer trabalhar com magia sexual, ela tem que correr o risco. Ou usar, né? Um dos princípios básicos da magia. Agora, saber também quando é hora de calar, né? Parar, né? E silenciar. Não fazer nada. Essa prática antiga, arcana e primordial se tornou um tabu, muito devido a uma falsa moral cristã não iniciática, exotérica, enraizada na sociedade ocidental desde o início da era cristã. Isso devido a uma interpretação limitada e restritiva do ascetismo cristão, que vulgarizou a sacralidade do ato sexual e da magia sexual, transformando o sexo em pecado e o desejo sexual em iniquidade. Esse momento a gente vê que teve toda uma influência, né, principalmente durante a Idade Média e tudo mais, e ao longo do Iluminismo, do Renascimento e depois da Revolução Francesa, e isso se intensificou mais no século XIX. Você vê todo um processo de retorno, né, de reintrodução das práticas de magia sexual nas tradições iniciáticas que durante muito tempo foram negligenciadas por causa de uma como eu diria, uma limitada visão de moral cristã, né? Uma visão, como se disse, né? Não iniciática. Bom, antes da Segunda Guerra Mundial, agora vamos estudar o fenômeno da OTO, tá? Antes e depois da Segunda Guerra Mundial. As seguintes ordens e igrejas estiveram associadas ao fenômeno Ordo Templi Orientis antes da Segunda Guerra Mundial. Fraternitas Saturni, estabelecida por Eugene Groth, em 1926, na Alemanha. Essa foi a primeira ordem a ser fundada baseada na religião filosófica de Telemann, criada por Crowley, a lei do Noveon. Fraternitas Rosacruciana Antiqua foi criada pelo alemão Arnold Krumheller em 1927, na América do Sul.
Irmãos, isso aqui é dado histórico, tá? Qualquer coisa, os irmãos depois podem entrar em contato comigo, eu passo os links, tem site, tem pesquisa, tem documentos, tem tudo. A Ordem Illuminati, cuja afinidade com a OTO foi estabelecida na virada do século, entre o século XIX e o século XX, por Theodor Herzl e Leopold Engel. Então, presta atenção, é interessante notar isso. A Ordem Illuminati, ela está escondida como ordem invisível. Então, você tem as ordens externas, por exemplo, maçonaria. Aí você tem as ordens internas, por exemplo, martinismo. Aí você tem as ordens secretas, tipo Eli Corran, Ordem Rosa Cruz Cabalística e etc. E aí você tem as chamadas ordens que existem, mas não existem, não sabe muito bem se existe, chamadas ordens invisíveis. Entendeu? Então, a estrutura que dá acesso. Então, na verdade, o irmão caminhando por aquela estrutura do tripé, o irmão caminhando pela estrutura do rito de Memphis Mizraim, o irmão caminhando pela estrutura da Golden, da OTO, vai chegar um momento que chega na Ordem Illuminati. Entendeu? Não tem. A Eclésia Gnóstica Católica, cujo contato com a OTO foi a partir de 1908. A Pansofia e a Astrum Argentum. Então, o Tracker foi um personagem muito ativo no desenvolvimento da teosofia antes de conversar seu próprio grupo. Theodor Herzl deu-lhe uma autorização de grau 10 em 1921 e colaborou com este e com Spencer Lewis, que futuramente fundou a Morte, para a continuação da OTO. Futuramente não, já tinha fundado. Na continuação da OTO depois de 1921. Isso aqui, irmãos, sobre essa história e toda essa relação da OTO com diversas ordens, que muitas pessoas não sabem, eu aconselho que acessem o site suíço do Peter Koenig. Lá tem todos os documentos e a infame história de diversas sociedades iniciáticas e personalidades do mundo iniciático, né, que muitas vão chocar e outras vão impressionar positivamente. É importante ressaltar que apenas os graus 8 e 9 da OTO, que correspondem aos graus de 90 a 95 do rito de Memphis Mizraim, divergem da maçonaria tradicional por incluir ensinamentos de teoria, filosofia e prática de magia sexual. O grau 10 representa, então, o líder administrativo de cada país e o grau 11 o líder mundial. Tá, isso tem algumas alterações, tá? Depois eu vou explicar para os irmãos. Isso mudou. Lembra que a gente está falando de antes da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, você começa os estudos de magia sexual no grau 7, tá? Entre 1910 e 1912, Aleister Crowley recebeu uma autorização da sua própria loja da OTO, limitada à Inglaterra e Irlanda. O grupo de Crowley se diferenciou de outros grupos da OTO devido à aceitação da lei de Telemann nos rituais. Importante ressaltar que os rituais de iniciação da OTO, reescritos por Crowley entre 1917 e 1942, nunca foram usados por Theodor Herzl. Todas as outras lojas desenvolviam seus próprios rituais ou utilizavam os rituais de Theodor Herzl. Existem razões para acreditar que o mesmo Herzl não tensionava que a OTO fosse um veículo de Telemann. Então, é importante notar que, hoje em dia,
quando se fala em Ordo Templi Orientis, a primeira coisa que se pensa é Aleister Crowley, e pensa que ele que fundou a OTO. Isso não é verdade. Na verdade, ele tinha uma carta patente que permitia a ele desenvolver alguns graus da OTO, não era nem todos, limitados à Inglaterra e à Irlanda. Entendeu? Helms morreu em 1923, sem nomear sucessor. Esse é um problema, gente. Ó, quando um mestre nomeia um sucessor, às vezes ainda dá confusão, entendeu? Agora, quando não nomeia um sucessor, aí é terror e pânico, entendeu? Porque, infelizmente, o ego humano se preocupa muito com essas questões de títulos e tudo mais, e aí a gente sabe que ele pretendia que o seu herdeiro fosse, né, esse alemão aí, esse Hans Rudolf Hilfer, que era grão-mestre de uma loja da OTO lá em Zurique, né, dessa loja Libertas et Fraternitas. Entretanto, isso aí é importante a gente ver que Crowley admitiu em uma carta a Heinrich Cracker, em 1924, que Hels nunca o escolheu como seu sucessor. Inclusive, existem provas documentais, cartas, diplomas, bulas, patentes, etc., que Hels, em 1921, expulsou Crowley e estabeleceu aliança com Harvey Spencer Lewis da Mork e Arnold Kronheller da Fra. A OTO de Hels, em Monte Verità, e o seu home em Zurique ficou como o único grupo da OTO na Europa, se não no mundo. Arnold Kronheller recebeu uma autorização de Theodor Hels em 1908 e fundou a FRA em 1927. A FRA estava, sobretudo, ativa na América Latina, mas também tinha ramificações na Espanha, na Alemanha e na Áustria. Quando Krummheller se encontrou com Crowley e Germain na Alemanha em 1930, alguns rituais tinham referências telêmicas. Krummheller também se tornou bispo gnóstico em 1939, mas após a sua morte em 1949, a FRA dividiu-se em numerosos grupos. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, Hermann Joseph Metzger foi iniciado em 1943 em Davos por Alice Sprengel, que era de Monte Verità. Monte Verità, existe toda uma história sobre esse Monte Verità. O Monte Verità foi, digamos assim, eu acho que a primeira comunidade de místicos no Ocidente, entendeu? E foi famosíssimo. Infelizmente, a Segunda Guerra Mundial meio que acabou com tudo, assim, né? Praticamente. Mas, e não só isso, né? Outras coisas aconteceram a Primeira, a Segunda Guerra. Tiveram uma série de movimentos que foram perseguindo os iniciados na Europa, né? Muitos tiveram que, de fato, migrar
para o continente americano. Um deles foi o próprio Sedayor, né? O mestre Sedayor, que era francês e que veio antes, né? Ele veio ainda é, bem antes, né? Das guerras, né? Mas assim, o clima, né? Aquele clima de tensão, quem estuda ciência da história sabe que havia todo um clima de tensão, né? Que culminou com a Primeira Guerra Mundial e que o próprio fim da Primeira Guerra Mundial já foi o próprio motivo da existência da Segunda Guerra Mundial. E todo esse período entre guerras foi um período muito turbulento na história da Europa, né? E nisso, várias ordens iniciáticas, a própria maçonaria foi perseguida na Alemanha e em outros países também, né? E essa perseguição, na verdade, ela ocorreu não só durante esse período, né? Na verdade, seja dita, as ordens iniciáticas, elas praticamente ao longo de toda a sua história, elas foram perseguidas e tinham que viver na sombra, né? Hoje em dia é que se pode falar, como Jesus falou, não é nada que esteja encoberto que não há de ser revelado. Então, hoje em dia, as coisas, a gente está vivendo é onde Horus, né? As coisas estão vindo à luz, né? Sob a regência de Saturno, as máscaras estão caindo e a luz está aparecendo, né? E isso é muito importante. Depois da morte de Crowley, em 1947, o seu sucessor conhecido na altura nos Estados Unidos foi Karl Gerner. Não recrutou quaisquer membros e a OTO suíça pode mesmo ser considerada a única OTO ativa no mundo. Mas para Metzger, foi, foi capaz de provar que a sua OTO era originada de um dos ramos de réus, um fato que lhe daria autoridade sobre toda e qualquer sucursal da OTO proveniente de Crowley. Então, como vocês podem ver, teve toda uma disputa de patente, coisa e tal. Quem ia ficar como cabeça interna da ordem, quem ia ficar como cabeça externa da ordem, né? E, apesar disso, atualmente, diversos grupos da FARA estão ligados ou a Metzger ou a chamada OTO-A, que é uma linha da OTO mais, digamos assim, ligada a práticas de magia do caos e outras práticas assim que são consideradas por alguns iniciados como mais assim de linha de mão esquerda, entendeu? Mas assim, eu acho que isso não, acho que a gente tem que olhar para tudo como conhecimento e capacidade. O interessante da OTO-A é que a OTO-A, na verdade, ela tem todos os graus da OTO, mais outros graus que vão do 12 ao 16, que termina com o grau de soberano cavaleiro do sol. Vamos lá, onde eu estava. Alguns grupos de Engel sobreviveram a duas guerras mundiais e aceitaram a presidência de Metzger em 1963. Metzger considerava o OI como uma base de trabalho para sua compilação de ordens. A OI é a Ordem Illuminati. Então, de uma forma ou de outra, né, como eu falei, você tem diversas ordens. Um grau que normalmente pode ser um grau invisível, que é um grau que tem a palavra iluminado do meio, que remete aos Illuminati. Entendeu? E ainda teve a ligação, né, da Eclésia Gnóstica Católica aí, nos altos graus da Ordem Iluminada. Bom, irmãos, agora aqui eu tenho só uma tabela de equiparação para os irmãos terem uma noção. Então, aqui vocês podem ver
Então você tem essa divisão aqui, entendeu? Para os irmãos terem uma noção, a estrutura da ordem de equiparação é assim. Então, na verdade, o grau, quem tem o grau 33 do rito escocês antigo e aceito, equivale ao grau 6, tá? Mas a gente tem que lembrar que esse aqui, né, é um sistema que foi criado por Theodor Hell, né? Então, você vê aqui o grau 8, olha aqui o nome aqui, ó, Illuminatus, entendeu? Então você tem aqui já o Sanctuarium Sanctum Sanctorum, né? E tem outras coisas. Eu tenho uma outra tabela que, infelizmente, eu acho que eu esqueci de botar nessa palestra. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho. Na verdade, é uma palestra que eu falo sobre a sacralidade da união mágica sexual nas tradições do Oriente e do Ocidente. Na verdade, não é bem uma palestra, é um dia inteiro de. Deixa eu ver se eu acho aqui. MS. Eu não sei se eu vou achar, não, irmãos. Eu queria passar para vocês essa palestra, mas eu não sei se eu vou achar ela aqui. Talvez aqui. Achei. Eu vou mostrar para vocês rapidamente. Eu vou só pegar uma tabela aqui, que é uma tabela que vai ser muito importante para vocês entenderem que existe uma série de subdivisões aqui. Espera aí que eu vou parar um pouquinho essa apresentação, só para os irmãos verem o que, que a gente tem a mais aqui, só para os irmãos conhecerem. Tem uma foto do Theodor Hels, uma foto do Aleister Crowley e outro conjunto aí. Outra foto do Theodor Hels e outra foto do Aleister Crowley. Tá? Aí eu vou parar a apresentação aqui, um momento, só para apresentar para vocês. Deixa eu só ver aqui o que, que eu preciso. Tá. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Só para os irmãos terem uma noção. Ah, não, tá apresentando do começo. Perdão, irmão. Eu quero que apresente daqui, pô.
Bom, os irmãos estão vendo aí. Eu não quero botar. Eu estou com medo de botar a apresentação. Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Essa é a estrutura original, tá? Que o Theodor Hels fez. Então, primeiro seria Minerval, grau zero, né? O grau um é um grau que equivaleria tipo a mestre maçom, né? O grau 2 seria um grau de mestre mais marca e nauta. O grau 3 aí você teria outros graus, teria instalação, né? O grau 4 você teria uma equiparação com o companheiro do Santo Arco Real de Enoque, príncipe de Jerusalém, cavaleiro do leste e do oeste. Grau 5, príncipe soberano da Rosa Cruz. Grau 18, cavaleiro do Pericane da Águia, sócio do Senado, cavaleiro dos filósofos herméticos, cavaleiro da Águia Vermelha. O grau 6, ilustre cavaleiro templário da Ordem de Kadosh, companheiro do Santo Graal, sérvio inquisitor pessoal, sócio do Tribunal Principal, príncipe do Real Segredo. O grau 7, inspetor-geral principal, soberano muito ilustre, sócio do Conselho Principal Supremo. O grau 8, pontífice perfeito dos Illuminati. Aqui já mostra aí para os irmãos que você tem, a partir do grau 8, a introdução da Ordem Illuminati. O grau 9, iniciado no Santuário da Guerose. O grau 10, Rex Sumum Santissimum, que é o Rei Supremo e mais Santo. E aí você tem uma estrutura que ficou a partir de 1912. O grau 1, probacionista, o grau 2, Minerval, o grau 3 passou a ser artesão maçom, o grau 4 de maçom escocês, o grau 5 de Cruz, Rosa Cruz Mauer, né? O grau 6. Eu não vou falar esses nomes em alemão, não, vocês me perdoem, tá? Aí você vê aqui que o grau 9 é iluminado perfeito, o grau 10 Supremo Rex. E aí você tem aqui uma comparação, é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa é uma comparação da estrutura de graus, né? Você comparando todos os graus feito por Hells, feito por Crowley, feito por David Grant e feito por Marcelo Mota aqui no Brasil. Então, na verdade, atualmente, a gente tem 4 linhas da OTO. E nós, do Colégio Auditório, temos todas essas 4 linhagens. Entendeu? Então, você vê que muda o nome do grau de acordo com a linhagem, né, que foi feita. Então, eu estou deixando aí para os irmãos darem uma olhada. O grau 5, o grau 4 e o grau 5. Irmão, Não tá aparecendo a imagem. Não está aparecendo? Não. Ai, perdão. Deixa eu ver aqui que eu fiz errado. Vocês perderam toda a apresentação? Não viram nada? Eu tava vendo, tava conseguindo pelo celular. Só a parte da linhagem, das 4 Eu linhagens da consegui ver OTO. até um pedacinho. Ah, é? É, Eu vou... o problema seja só do nosso irmão. Peraí. Vou fazer uma coisa aqui. Vamos ver se... Estão vendo agora? Eu estou vendo aqui, cara. Vocês estão vendo, irmão?
Eu estou vendo. Eu vou botar na apresentação agora, para ficar maior. Então, aqui seria o grau 6 e o grau 7. Né? Você vê a estrutura, né, do grau. O grau 8 de templário original no sistema oriental, no sistema de Hells, de perfeito pontífice dos iluminados no sistema dos Illuminati, no sistema de Crowley, o grau de Urano no sistema de Grant, e no grau de Mota, diácono, diaconisa, inspetor e inspetora. E você tem aqui os últimos graus, tá? É aqui que eu queria... Peraí, que eu acho... Deixa eu te perguntar. Depois eu podia perguntar uma coisa? Não, espera um pouquinho, deixa eu só terminar aqui, que eu Tá, tô terminando, eu vou abrir para pergunta. Só deixa eu terminar aqui. Só um segundinho, para eu não perder a linha de raciocínio. Já falo com você. Então, olha só, eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, eu não estou podendo sublinhar, tá? Porque essa apresentação eu esqueci de botar no tablet, então ela está no computador. Então, dá uma olhada ali no grau 9. A diferença do sistema do Hells, que é o Illuminatus Perfectus, do sistema do Crowley, que é o iniciado no Soberano Santuário da Gnose, do Grant, que é Netuno, do Mota, que é sacerdote ou sacerdotisa, juiz ou juíza. O grau 10 de Frater Superior, Rex Summum Sanctissimus. No grau de Crowley também é Rex Summum Sanctissimus, né? Equivale a Plutão. E no de Mota é o Rei Santo ou Rainha Santa, cabeça externa da ordem. Aqui, no sistema do Crowley, o cabeça externa da ordem fica no grau Baphomet, que é o grau 11, ó. Vocês estão vendo aqui. Que não existe no sistema do Hells. E no sistema do Crowley, o grau 12, que é o mestre do templo da AA. E quando você chega no grau 12, você automaticamente conclui a OTO e a AA. Entendeu? Que não tem também no sistema do Grant, não tem no sistema do Mota. Vou só passar aqui para ver se tem mais alguma coisa lá na frente. Caos que trabalha magia sexual. É porque essa palestra é uma palestra específica sobre magia sexual. Então tem aqui alguns detalhes aqui que não vem ao caso. Então, eu queria mostrar para os irmãos, eu mostrei. Eu vou parar a apresentação, interromper a gravação, porque a gente já se alongou bastante. E aí eu abro para os irmãos poderem fazer as suas considerações. Eu quero agradecer a participação dos irmãos e me colocar sempre à disposição, tá? Para quaisquer dúvidas, quaisquer observações e para trocar experiências. Muito obrigado aí pela participação, muito obrigado pela companhia, né? E a gente se vê, né, na próxima quarta-feira. Obrigado a todos.